Olá, professores! Hoje eu vou apresentar a vocês uma atividade sobre densidade que pode ser utilizada nas aulas de ciências, tá? Do ensino fundamental. Eu fiz essa atividade pensando no sexto ano do ensino fundamental, entretanto ela pode ser colocada em qualquer momento das aulas de ensino fundamental que vocês acharem mais oportunos. Então esse aqui é o site do Física em Casa, tá? Um espaço criado por mim. A gente vai trabalhar aqui física com simulações. Então, você entra nesse site, nesse link, ok? Ele abre um novo navegador para você. A gente vai trabalhar aqui, atividade para o sexto ano do ensino fundamental. A gente vai trabalhar com o Parque da Flutuabilidade, que é um simulador desenvolvido pelo PHET. Então você entra aqui, ó, Parque da Flutuabilidade. Ele vai aparecer esse simulador para você. Você pode usar diretamente no seu navegador, pode copiar, pode embutir numa página da internet, no Facebook, onde você achar mais interessante. Eu vou colocar aqui, ó, use já. Pronto. Esse simulador ele é composto por duas partes, a parte introdutória e o Parque da Flutuabilidade, que é um pouco mais complexo. Tá certo? A gente vai mexer somente com a parte introdutória. E o que acontece? Ele é formado por dois blocos, um de madeira, outro de tijolo. E aqui você tem o que você pode mostrar. Por exemplo, estou mostrando 5 kg para cada bloco. Então ele tem massas iguais, posso escolher volumes iguais ou densidades iguais, tanto faz. Vou colocar em massas iguais. Ele tem aqui, ó, eu estou mostrando as massas nesse menuzinho. Eu posso tirar as massas, posso mostrar apenas as forças e qual força eu quero apresentar. Então, contato, força gravitacional, força de flutuabilidade, se estiver dentro do tanque. Mas não é isso que interessa, eu vou deixar somente as massas sem valores de força. Tem uma piscina aqui, que tem um volume de 100 litros quando essa balancinha estiver dentro dela. Tá certo? E a atividade em si é o seguinte, voltando aqui em Física com Simulações, entrando aqui em atividade, então uma atividade em PDF, você pode copiar para o seu computador tranquilamente, pode imprimir e levar para os alunos, tá? Aqui nessa seção de política do site, eu estou falando que eu dou autorização a isso. Bom, então vamos lá. Para a gente poder trabalhar, o que vai acontecer? Eu faço uma pequena descrição das atividades, colocando que o tempo estimado é 50 minutos, é importante para a gente. E eu começo com a primeira atividade, depois que vocês apresentam esse simulador aqui para os alunos. E é bem simples, é só projetar com um data show numa lousa, tá ok? É fácil arrastar os blocos, é só clicar em cima dele, manter o mouse clicado e arrastar, você solta dentro do tanque. E a ideia aqui funciona da seguinte forma. Então, atividade 1. Com o simulador projetado na lousa, descreva um modo de se verificar o volume de cada bloco. Então é isso, e vocês vão conversando com os alunos para eles poderem escrever, tá certo? Aqui nessa parte. Eu tomei o cuidado de colocar o nome da escola, o nome do aluno, o número do aluno, a data, para vocês poderem levar essas atividades e depois fazer uma correção em casa, ver como está o desenvolvimento do aluno com relação ao tópico que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, a ideia aqui é vocês começarem a discutir com os alunos como a gente podia medir o volume de cada bloco. O interessante é anotar o seguinte, se você soltar o bloco de madeira, ele coloca o volume submerso, ele está em 5 litros, mas você tem uma parte imersa aqui. Nessa parte imersa, significa que eu não estou com todo o volume dele, mostrando ali no indicador de volume da piscina. Como o volume está em 100 litros, para eu conseguir colocar todo o bloco, eu tenho que clicar e arrastar até o fundo. Você chega em 12,5 litros. Tá certo? Então é simplesmente isso, é fazer os alunos pensarem como eles podiam medir. Parece uma coisa banal, mas façam esse experimento com os alunos, vocês vão perceber que tem bastante discussão antes de vocês soltarem um bloco dentro da piscina. Tá certo? Que é bem interessante. Bom, aí eles vão escrever aqui a forma, bem interessante isso daí, deixar eles escreverem mesmo, para desenvolver essa parte de raciocínio, eles escreverem o que está acontecendo, o que eles estão vendo, tá certo? Já vai aprimorando o jeito de pensar dos meninos. A atividade 2 ele fala assim, a densidade é uma grandeza que relaciona a massa de um objeto com seu volume. Para a água, por exemplo, temos a densidade de 1 kg por litro, logo, cada litro de água temos 1 kg, para 2 litros, 2 kg. Matematicamente, para encontrarmos a densidade de um objeto, basta sabermos sua massa e dividirmos pelo seu volume. Então anote a massa dos dois blocos e seus volumes no quadro abaixo e calcule suas densidades. Nesse quadrinho aqui, professores, é simplesmente você olhar no simulador, ver qual é a massa dos dois blocos e o aluno colocar aqui, no caso vai colocar 5 e 5.
Então seria mais ou menos o seguinte, vindo aqui no original, ele vai colocar 5 e 5. O volume de madeira tem que fazer como eu estava falando, eu falei para vocês. Tem que pegar, arrastar e colocar aqui dentro. Como é 100, até o volume todo dá 112,5, você chega então que o volume do bloco é 12,5. O de tijolos, o interessante notar que você não precisa segurar, para mostrar para os alunos exatamente isso, o tijolo desce sozinho. 102,5 e antes era 100, você vai chegar então a 2,5. Dividindo a massa pelo volume, esse espaço para contas é para eles fazerem a continha mesmo de divisão, tá certo? E eles têm que chegar a 0,4, tá certo? O ideal é fazer a continha mesmo, bonitinho e tal, para ir treinando isso daí. Sem calculadora de celular, para treinando mesmo. E aqui massa por volume vai dar 2. Então aqui bem simples. Aí agora essa parte é comparativa, isso que é interessante. Certo? Que é uma coisa que o SARESP pede muito, fazer comparações, né? Seja de figura, seja de tabelas, tá certo? Então ele fala assim, ó, qual dos dois blocos possui maior massa? O primeiro item da atividade 3. É para falar que nenhum possui, os dois possuem a mesma massa, logo nenhum é maior que o outro. Isso que é para eles pensarem mesmo, porque o que acontece? As massas são iguais, quando se faz uma pergunta qual é maior, qual é menor, a pessoa, os alunos travam muitas vezes numa coisa simples, e é para falar nenhum dos dois, os dois possuem a mesma massa, tá certo? Qual dos dois blocos possui maior volume? Aí é de madeira, evidentemente. Qual dos dois blocos possui maior densidade? Aí vai ser densidade, o de tijolos, tá? É bem simples, é só uma descrição, comparação, tirar a informação da tabela. Atividade 4 fala assim, qual bloco afunda? Qual bloco afunda? Volta no simulador com os meninos e mostre, ó, se eu soltar, tijolo afunda. Se eu soltar o de madeira, o de madeira não afunda, ele fica boiando, tá certo? Então vai acompanhando, ele fala qual bloco flutua, tá? Então qual bloco afunda? De tijolo. Qual bloco flutua? De madeira. Qual bloco possui densidade maior que a água? Aí lembrando que aqui, ó, tá a densidade da água, tá certo? É só eles olharem e compararem algo. Bloco de tijolos, beleza. Qual possui densidade menor? De madeira. Tá bem simples, é comparação e comparação com o texto, para eles voltarem no texto e pegarem informação. Ok? Na atividade 5, ele fala assim, qual conclusão podemos ter referente a essas informações? Quem flutua é o bloco com maior ou menor densidade comparado com a densidade da água e por quê? Então, professor, você pode falar, olha, quem flutua, tá, é o bloco que tem uma densidade menor que a água, no caso o bloco de madeira. Tá ok? E aquele que vai afundar é o bloco com maior densidade. E por quê? Simples, professor. A gente só quer deixar claro para os alunos que em fluido, os objetos que flutuam são aqueles com menor densidade com relação ao fluido. Só. Tá bem simples. Atividade 6. O que você aprendeu nessas atividades? Escreva o que você compreendeu nesta aula, explicando o que é densidade e qual é o principal fator para um objeto flutuar em um líquido. É para ele fazer um resumo, para ele fechar o pensamento deles. Aqui pode ser conversado com os alunos, pode fazer uma grande roda de discussão, tá certo? Não precisa ser individual aqui nessa atividade, tá ok? Pode desmembrar, pode desdobrar essa atividade conforme você achar melhor, ok? Aí, desafio 1, professores, ele fala, retirando a balança de dentro da piscina, veja qual o volume de água que há dentro dela, qual a massa de água que essa piscina possui. Então, é bem simples. O que vai acontecer? Você vai ter a balança aqui dentro, tá certo? Da piscina. Você vai retirar e vai notar que vai ter 98 litros de água. Lembrando que a densidade na atividade 2 foi falada que era 1 kg por litro, 98 litros, 98 kg. Isso, pessoal, é para levar os alunos a esse raciocínio. Não faça conta, não precisa fazer conta. Se for fazer uma conta, faça uma conta simples de multiplicação. Mas o ideal é eles verem, tá? Notarem essa proporção. Eles conseguem, eles têm capacidade para isso. Atividade 2, desafio 2, fala assim, que é o segundo desafio, se a água da piscina fosse substituída por um fluido com densidade 2,5 kg por litro, qual dos blocos afundaria e por quê? Bom, aí eu coloquei aqui 2,5 kg por litro, propositalmente, porque o simulador não consegue chegar até essa densidade. E é para eles compararem, voltando na tabela anterior, aqui que tinha 0,4 e 2, para eles falarem o seguinte,
que como a densidade do fluido agora seria de 2,5, nem o objeto de madeira, nem os tijolos permaneceriam eles não conseguiriam afundar, os dois flutuariam, tá certo? Então, professores, essa é a minha proposta, tá certo? Uma proposta de aula, espero que ajude. Estou disponível no Facebook, no meu blog, tá certo? Pode mandar e-mail que a gente conversa, a gente discute, tá ok? Boas aulas!